Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. A forma tradicional para criar uma lista, que a maioria das linguagens tem, é a forma que envolve containers ou funções. Mas o que é uma lista em Java? Uma lista significa que você vai criar uma variável que conterá várias linhas de dados. Figurativamente falando, é claro, já que a memória é uma sequência, não linhas. Primeiro vamos à forma tradicional. Temos aqui o nosso projeto em Java, criado em vídeos anteriores. Int, abre e fecha colchete, valor é igual a new int, colchete 5. For, int i é igual a 0, enquanto i for menor que 5. Some i. Some i. Valor na posição i é igual a i. Eu vou explicar isso. For, int i é igual a 0, enquanto i for menor que 5. I mais mais. System out, println, valor do índice i. E fim. Vamos executar uma vez. Ele colocou os números de 0 a 4 na variável valor, que tem 5 itens. Ela pode conter 5 linhas. O que significa isso? Ao colocar int colchete, que é o que você está vendo aqui, estamos dizendo ao Java que eu vou criar um tipo int, que é uma lista dentro de valor, na qual os valores serão todos int. Não há como criar uma lista com tipos diferentes dessa forma. Você também pode escrever da seguinte forma. Ao invés do colchete estar aqui na frente, você pode colocar o colchete aqui, que seria a forma tradicional do C. Então aqui eu estou criando um conteúdo. Aqui ele já está com conteúdo, mas eu coloquei de 0 a 4. E o primeiro item da lista, ele começa com 0. O segundo 1, o terceiro 2, o quarto 3 e o quinto 4. Todos os índices em Java, assim como em C e C++, começam em 0. Então tenha muito cuidado com isso. Eu estou criando uma lista de 5 índices, que ela é sequencial na memória. Por mais que pareça ser uma lista para você, ela é sequencial na memória. Agora, eu consigo expandir de 5 para 10 elementos aqui, por exemplo? Não. O comportamento de criação de memória é semelhante ao do C e C++. Quando você solicita uma memória, você deve informar o tamanho que ela terá. No caso aqui, eu estou informando que vai ter 5 posições, de 0 a 4. Os containers que você verá nos próximos vídeos estão sempre alocando novas memórias e indexando umas às outras, dando a sensação de que a memória é uma só. Mas, na verdade, são pequenos pedaços gerenciados pelo container. Pensa nisso. Quando você concatena uma string na outra, como é que ele aumentou a memória? Internamente, ele verificou qual o tamanho que a soma das strings resultou, alocou uma nova memória nesse tamanho, copiou a memória antiga para a nova, adicionou a nova string e apagou ou desalocou a memória velha. Esta operação é desgastante para qualquer linguagem. Depois dessa explicação, uma pergunta. Eu consigo alocar uma memória sem dizer o tamanho dela no new, que é o que nós estamos vendo aqui, ó. New, tipo int, 5 posições. Sim, desde que você inicialize a memória imediatamente. Logo, você vai ter a falsa sensação de que você não definiu um tamanho, mas ela foi definida. Que seria algo como isso. Eu vou colocar no tradicional aqui, ó, do Java. New int, eu não tenho um tamanho definido, mas ele vai começar com um tamanho. Eu vou inicializar ele aqui com números. Viu? Ele já começou inicializado. Se eu comentar a parte de inicialização aqui e deixar só a parte de impressão, na hora que eu executar, ele imprimiu de 1 a 5, porque o índice 0 começou com o valor 1 internamente. Mas aqui, ó, parece que ele não começou com um valor definido, mas quando você definiu o valor aqui quais as variáveis que vão lá dentro, automaticamente ele sabe que tem 5 posições aí. Você não adianta tentar enganar o sistema operacional. Em algum lugar, o tamanho da memória tem que ser informado, mesmo que esteja oculto ou que a linguagem não deixe essa preocupação para você. Aqui, devido à inicialização, o tamanho é de 5 posições. Não tem como escapar. Tem 5 posições aqui. É a mesma coisa que eu tivesse feito isso. 5, na verdade. Tem 5 posições aqui. Se eu tivesse feito assim, inicializado depois, foi o que você viu alguns segundos atrás aqui. Mas como eu defini sem tamanho, quando eu disse qual o conteúdo dele, automaticamente ele sabe qual foi o tamanho. Isso funciona para qualquer tipo de dado, inclusive classes. Mas classes fica para outro vídeo como você faz essas definições.
Vamos entender o conceito mais facilmente. Ao invés de int aqui, eu vou colocar string. Aí valor, new string. E só para não ficar maçante, vamos colocar alfabeto aqui. Abre chaves. A, B, C, D, I. O processo de impressão é igual, não muda nada. Executando. Opa, esqueci de alguma coisa? Ah, faltou um ponto de vírgula aqui. Executando. Ele imprimiu o alfabeto, 5 posições. Você pode inicializar sem um for e individualmente se quiser. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 7 posições. Não vai ter inicialização. Só que aqui na hora de inicializar eu vou colocar semana. Vou colocar como semana aqui, tá? Já coloquei 7, vamos mudar um pouco o nome da variável. Semana. Semana, qual que é a primeira posição? 0. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E assim vai. Aí na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai de 0 a 6, tem 7 posições. Domingo, segunda, terça, quarta. Eu acho que você já entendeu, mas eu vou completar aqui para o raciocínio ficar fácil. Sexta, sábado. Sábado. E na hora de imprimir a mesma coisa, com exceção de que aqui agora são 7. Executando. Faltou alguma coisa aqui? Ah, não é mais valor, é semana. Executando. Imprimiu tudo direitinho aqui. Cada posição, inicializando com 0, representa um item na lista. Se você percebeu, eu tive que colocar 7 no for, ao invés de apenas utilizar o que já estava lá. Mas tem uma função que chama length, que nós podemos utilizar. Algo que pode ser difícil de se acostumar, e o Eclipse pode te ajudar, é que no caso de array, length é um atributo e não é uma função, logo você não usa parênteses nela. Se você escrever parênteses, o Eclipse já avisa que está errado, quer ver? Ao invés de eu botar 7 aqui e tentar adivinhar, ser um número fixo, né, que a gente chama de número mágico. Você põe um número fixo lá e só pode ser aquele. Você põe semana.length. Se eu botar parênteses aqui, ó, não sei se você está vendo, mas ele está reclamando. Ó. Ele já está tendo até uma dica, ó, alterar para length. Eu vou clicar aqui, ó, ele alterou e tirou as chaves. Tirou os parênteses, desculpa. Se eu executar, certo? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 6 e comentar esse cara aqui, o length vai se manter. Ele sabe o tamanho que tem a lista. Então, prefiro usar as funções, né? Agora, a segunda forma é utilizando o container ArrayList. Como ele é um container ou uma classe em Java, podemos utilizar suas funções para facilitar o trabalho. Agora uma pergunta. Por que utilizar ArrayList ao invés de um array com colchete, que é o que nós estamos fazendo aqui? Ele fará aquele trabalho de adicionar novos dados no array de forma dinâmica. Não precisamos nos preocupar em informar tamanhos fixos. Vamos usar um exemplo prático. ArrayList, o tipo que eu quero usar. Se você está acostumado com C++, sabe que isso daí é um template, quer dizer, ele precisa saber qual é o tipo que eu quero usar. Semana é igual ArrayList, o template, e a inicialização, a construtora. Né? Você tem que, esqueci de dar o new. Você dá o new, é um ArrayList do tipo string e a construtora. Aí você pode perguntar, pô, mas ele está dizendo que tem uma coisa errada, está tudo vermelho aqui. Por quê? Porque está faltando um import aqui do ArrayList. Como ele é uma classe externa, ele está no JavaUtil. Ele está dando várias dicas aqui. A primeira é o import. Ó. Se eu clicar, ele botou o import aqui em cima. Agora está funcionando. E ao invés de eu botar a posição aqui, eu dou um ponto .add e o nome que eu quero utilizar. O add vai incluir aquela string dentro do array. Deixa eu copiar aqui. Isso. Estou dando copiar e colar rapidinho. Então o nome do ArrayList, da variável ArrayList.add,
vai fazer com que ele insira automaticamente, na ordem que você colocou aqui. Essa é a questão, é sempre na ordem. Como eu estou usando o ArrayList, eu não posso usar language, eu tenho que usar uma função dele que chama size. E como ele é uma função dentro de ArrayList, ele tem parênteses. Se eu executar, alguma coisa errada, aqui. Semana agora, em vez de ser uma posição, eu dou o get e a posição. Executar. Agora ele me trouxe direitinho. Ao invés de dar colchete aqui a posição, eu dou get e o número da posição. E ele me traz. Então vamos de novo aqui. ArrayList é o container que fará a criação de um array dinâmico. Você pode ir incluindo e excluindo posições aqui, sem se preocupar se a memória está sendo alocada ou não. Ele faz isso sozinho. Você deve informar entre menor e maior qual é o tipo que ele deve guardar, tanto na definição quanto na criação da memória. Porque o ArrayList é uma classe e ele é um template também. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para você, ó, ele tem as funções do ArrayList, ó, ele tem o que chama de collection. Ele precisa saber qual é o tipo de dado que ele vai guardar lá, né? Mesmo que seja uma classe, ele também guarda uma classe lá dentro se você quiser. A gente vai ver isso mais para frente. Se você der add, ele adiciona o tipo na lista. Tem que ser o mesmo tipo que você colocou aqui na definição, senão não funciona. No for aqui, ao invés de language, que é uma ArrayList Java básico, como eu estou usando uma classe, ele tem uma função que chama size e vai te mostrar o tamanho que tem lá de itens na lista. E o get vai retornar o conteúdo da lista no índice que você colocou aqui. Certo? Então, há várias funções que o ArrayList permite. Porém, eu vou focar nas mais úteis ou mais comuns e você vai estudando as outras conforme o momento for melhor. Depois que você utilizou a lista, você pode apagá-la. Se em algum momento você achar que não precisa mais do conteúdo, você pode dar um clear, que é uma função. Se eu executar, ele não mostrou nada porque a lista está vazia. Você pode também procurar se uma string está lá dentro. Como que eu sei que quarta está lá dentro, por exemplo? Eu dou um if semana ponto contains aqui, contains e o que eu quero. Como é um texto, como é uma string, vai ser uma string. Se fosse um inteiro, seria um inteiro e assim sucessivamente. Aí eu dou um system out println encontrou. Vamos comentar aqui a parte de visualização da lista toda. Para ter uma mensagem só. Executando, encontrou. Quarta está aqui. Se eu botar quarta maiúscula, o A maiúsculo, e executar, ele não encontrou. Precisa ser exatamente igual aqui, senão ele não vai encontrar. Nesse caso aqui, contains, é uma função que vai retornar verdadeiro ou falso. Se ele encontrar, ele retorna verdadeiro. Se ele não encontrar, ele retorna falso. E você tem que obedecer o tipo aqui, como eu já falei anteriormente. Nós podemos também encontrar o índice que quarta-feira está. Por exemplo, aqui é 0, 1, 2, 3. Provavelmente é quarta. Mas se tivesse uma lista longa, qual que é o índice que ele está? Eu posso usar int i igual semana index of. Ele vai retornar o índice do que eu estou querendo procurar. Vamos tirar aqui a chave, que não é nenhum teste. E se ele encontrou ou não, vamos colocar o i aqui. Vamos executar. Faltando alguma coisa. Faltou um vírgula aqui. Executando. Aí encontrou no índice 3. 0, 1, 2, 3, quarta-feira. Se ele não encontrar, ele vai retornar menos 1. Vamos botar um A maiúsculo aqui. Executando. Ele retornou menos 1. Você sabe que aquele item que você está procurando não está na lista. Você também pode fazer a pergunta. Isso aqui. Vou tirar. Você também pode perguntar se a lista está vazia ou não. Como que você faz? Você dá a variável ponto isEmpty. Ela retorna verdadeiro ou falso se ela está vazia. Vamos executar. É falso. A lista tem coisas lá dentro. Se estivesse totalmente vazia aqui, ia retornar um true. Podemos também remover um item da lista. Vamos apagar aqui. Vamos mostrar aqui. Vamos executar.
Tá vendo aqui, ó? Sábado está no final. Vamos tirar ele. Semana, ponto, remove, e ele pede um índice. Vamos colocar o índice 6. São 7 itens que vai de 0 a 6, lembra? Vamos executar. Sábado não está mais lá. Então ele removeu o item número 6, que era sábado da lista. Por último, vamos alterar um item que já existe. Vamos tirar o remove. E ao invés de sábado, vamos colocar semana.set. Qual é o índice que eu quero alterar? Você viu que o Eclipse já me deu uma dica aqui, ó, um índice em alguma coisa. E vamos colocar novo item. Logo, o que estava escrito sábado vai virar novo item. E foi isso que aconteceu. Esses daí são os comandos básicos de um array list. Como eu disse anteriormente, essas são as funções que você utilizará com mais frequência. Dê uma olhada nas outras funções e veja se elas podem ser úteis para você no seu dia a dia ou no tipo de trabalho que você está fazendo agora. Isso aqui foi só para você ter uma ideia de como elas funcionam. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!